Quando a luz morre, as sombras despertam. Há segredos que nunca deveriam ser revelados. Você teme, também te observa. Sombras Eternas. Olá, Sombras Eternas. Meu nome é Marcos e eu nunca imaginei que um dia estaria sentado diante de uma câmera para contar isso. Mas se eu não falar, se eu não registrar, talvez ninguém acredite no que está acontecendo comigo. Talvez ninguém entenda porque eu acordo todas as noites achando que não estou mais sozinho nesta casa. Meu nome é Marcos Andrade, tenho 32 anos e, para ser sincero, sempre fui uma pessoa medrosa. Não do tipo que tem medo de barata ou de altura, não. Eu sempre tive medo da noite, do escuro, das coisas que a gente não consegue ver direito. E esse medo tem nome: meu pai. Ele era um homem rígido, sério, daqueles que achavam que demonstrar afeto enfraquecia a alma. Trabalhava como vigia de um depósito afastado da cidade. Dormia pouco, comia pouco, falava pouco, mas à noite ele falava demais. Desde que me entendo por gente, eu via sentado na beira da cama, luz fraca de lampião, me encarando com aqueles olhos cansados, e ele dizia: Marcos, escute com atenção, algumas sombras têm dentes. Era sempre isso. Às vezes completava com história de criaturas que caminhavam entre as casas, seres que não respiravam, que observavam pelas janelas, que se alimentavam de quem ousasse ficar acordado depois das 3 da manhã. Eu era só uma criança, mas as histórias grudaram em mim como ferrugem. Cresci tentando fingir que eram bobagens, mas nunca esqueci. Quando adulto, virei vigilante noturno. Ironia, eu sei. Mas era o trabalho que pagava as contas. Passava horas andando sozinho pelos corredores vazios de prédios comerciais, ouvindo meus próprios passos ecoarem. Às vezes sentia olhares vindo das salas escuras, mas tentava ignorar. Minha rotina era simples: trabalhar à noite, dormir de manhã, almoçar sozinho, repetir tudo de novo. Eu não tinha muitos amigos, não tinha hobbies, só uma sensação constante de que algo sempre me seguia, desde os tempos de criança. Mas tudo isso era suportável, até que eu me mudei. Vim para um bairro pequeno na periferia. Casas antigas, ruas estreitas, postes que piscam como se tivessem vida própria. A primeira noite aqui, senti um cheiro forte de madeira úmida e terra molhada. O vento arrastava folhas secas pela calçada, criando um som que parecia passos leves. A vizinhança é silenciosa demais. Não é do tipo de silêncio confortável, mas aquele que pesa, que faz os ouvidos doerem. As árvores são enormes, tão velhas que parecem dobrar sobre as casas como se quisesse esconder algo. A minha casa é pequena, mas aconchegante. Só que, desde o primeiro dia, senti aquela velha sensação, a mesma que me acompanhava nas noites de vigia. A sensação de que havia olhos. 2 dias depois que me mudei, alguém chegou na casa ao lado. Eu estava fechando o portão quando vi um caminhão de mudança pequeno e uma única pessoa descarregando tudo. Um homem, alto, muito alto, tão pálido que a pele parecia papel molhado. Vestia roupas que pareciam tiradas de um outro tempo. Casaco longo, calças escuras, botas velhas demais. Ele nunca olhava diretamente para ninguém, só para as janelas. Minha primeira visão dele foi perturbadora. Eu estava na cozinha, final da tarde, e olhei pela janela. Ele estava lá, parado, olhando para mim, mas não em mim. Era como se ele olhasse através de mim. Completamente imóvel, parecia que nem respirava. Depois disso, notei outra coisa. Ele nunca saía durante o dia. Nunca. A porta da casa dele só abria quando o sol desaparecia completamente.
e toda vez que ele aparecia, o vento ficava frio. A primeira coisa estranha aconteceu 3 noites depois. Eu ouvi passos no telhado, passos pesados, arrastados. Subi com uma lanterna, não encontrei nada. Na noite seguinte, veio o arranhar, como se unhas longas raspassem a parede do meu quarto devagar, de cima para baixo. Quando abri a janela, só havia escuridão e o balanço das árvores. Outra noite, a porta da frente abriu sozinha, com um rangido longo, doloroso. Eu sempre tranco a porta, sempre, mas ela estava aberta e o ar dentro da casa tinha um cheiro metálico, aquele cheiro típico de sangue fresco. Eu tentei me convencer de que estava imaginando coisas, que era só um cansaço da rotina noturna, mas aí vieram os sussurros, baixos, raspados, do lado de fora da minha janela. Parecia alguém chamando o meu nome, Marcos, como se o som fosse arrastado por uma garganta seca. E foi nesse ponto que percebi, o vizinho aparecia sempre depois dos sussurros, sempre. Eu vou tentar contar isso com muita calma, mas minhas mãos tremem só de lembrar. Era pouco mais de 2 da manhã. Eu estava voltando do trabalho. A rua estava vazia, as lâmpadas piscando como se algo interferisse nelas. Quando virei a esquina da minha casa, ele estava lá, parado na calçada, no escuro. O vizinho. Ele se virou devagar, tão devagar que parecia que o pescoço podia estalar a qualquer momento. E então ele sorriu. Meu Deus, aquele sorriso. O sorriso se abriu muito mais do que deveria. Os lábios se esticaram e então eu vi os dentes, longos, afiados, irregulares, alguns tortos para fora, outros tão pontiagudos que refletiam a luz fraca do poste. Os olhos dele tinham um brilho amarelado, quase animal, e a pele parecia tão fina que dava para ver veias escuras correndo por baixo. Eu não consegui gritar, não consegui correr. Fiquei ali paralisado, como se meu corpo tivesse esquecido como se move. Ele deu o primeiro passo e depois outro. E a cada passo eu ouvi algo estalando, como se os ossos se rearranjando dentro do corpo dele. Quando ele chegou perto o suficiente, eu senti a respiração dele no meu rosto. Fria, muito fria, como se estivesse dentro de um túmulo. Eu não lembro se consegui me mexer. Meu corpo simplesmente reagiu quando ele inclinou a cabeça, como um animal antes de atacar. Saí correndo. As ruas estavam vazias, mas eu ouvia tudo. Os passos dele atrás de mim. Não apressados, mas firmes, constantes. O som da respiração arrastada. A sombra dele, enorme, se estendendo até os meus pés, mesmo sem luz suficiente. Cada vez que eu olhava para trás, ele estava mais perto. Não corria, não precisava correr. E na minha mente, eu ouvia a voz do meu pai. Algumas sombras têm dentes, Marcos. Eu finalmente alcancei a porta. Entrei, tranquei, empurrei um armário na frente e do lado de fora ouvi 3 batidas, uma pausa, mais 2, um arranhar leve na madeira. Como se ele estivesse marcando o ritmo, como se ele dissesse: eu sei que você está aí. Passei o resto da noite acordado, tremendo, esperando a porta ceder, mas ele nunca abriu. Desde aquela noite, nada voltou ao normal. As batidas continuam, quase todas as madrugadas. Às vezes escuto passos no sótão, mesmo que eu nunca tenha ido lá. E ontem, quando eu estava no banheiro, vi algo estranho no meu pescoço. 2 pontos vermelhos, como picadas, mas profundas demais para serem insetos. E o pior é que agora eu sinto alguém me observando dentro de casa. Sussurros vindos lá de cima. E eu sei que não estou sozinho.
Talvez eu esteja perdendo a sanidade. Talvez tudo seja verdade. Ou talvez eu tenha trazido algo comigo naquela noite. Eu só precisava que o mundo soubesse. Porque se eu desaparecer, se eu parar de postar, se vocês ouvirem o meu nome por aí, lembrem-se do que meu pai disse. Algumas sombras têm dentes. E a sombra que mora ao lado, a sombra que me segue, a sombra que não respira, ainda está aqui.